gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Soldado Concerto Gramofone, do Sasha Stanisich. E eu confesso a vocês que eu não conhecia esse autor, também não conhecia essa obra. Trata-se de um romance histórico, onde o autor vai contar essa guerra que aconteceu na Iugoslávia no período de 1991 a 2002. O autor, ele nasceu em 1978 em Visegrad, hoje conhecida como Bósnia e Herzegovina, e aos 14 anos ele teve então que fugir e se refugiar num outro país, que foi a Alemanha. Esse autor aqui, ele traz toda essa narrativa, toda essa vivência, essa experiência, sob a perspectiva de um garoto, que é o Alexander Krsmanović, que é o narrador central desta obra aqui. Ele começa a primeira parte falando sobre essa morte do avô, a família aqui, ele traz essa família como eixo central de toda a sua experiência, de toda a sua vivência, e ele traz esse avô, então, essa morte desse avô de uma forma muito forte, como um fluxo de consciência que esse narrador vai ter quando ele fala da morte desse avô. Eu separei um trechinho aqui para mostrar para vocês. Ele fala assim: eu ouvia cada uma das palavras dos vizinhos perambulando pela casa e entendia tudo apesar dos gemidos e lamentos de vovó. Ela se agarrava às pernas de vovô, vovô escorregava para a parte da frente do sofá. Eu me escondia no canto atrás da televisão, mas mesmo atrás de 1000 televisões eu não teria conseguido me esconder do rosto desfigurado de vovó. E aqui você percebe então esse sofrimento já para essa criança, vendo tudo aquilo acontecer dentro da sua família, com uma pessoa que ele amava muito, porque nesse dia que o avô morreu, na parte da manhã, o avô deixou uma varinha de condão para ele, um chapéu, e falou para ele que ele conseguiria tudo que ele quisesse com aquela varinha, e ele teria um poder muito grande. Mas ele percebe que ele não consegue trazer o avô de volta com essa varinha. Então aí vem já uma primeira decepção para aquela criança. E aqui também o avô era um grande nacionalista e também um grande admirador do Marechal Tito. Desde 1945, a Iugoslávia, ela vivia um regime comunista estabelecido aí pelo ditador Josip Broz, mais conhecido como Marechal Tito, que ele vai falar nessa obra aqui. E em 1980, esse Marechal Tito, ele morre e os comunistas perderam o controle do país, o que veio então desencadeando aí para essa grande guerra que matou milhares de pessoas e deixou milhares refugiados. E ele vai citar esse Marechal muitas vezes aqui dentro desta obra, nesta primeira parte, que ele fala então dessa família, do momento que eles tiveram que ficar no porão escondidos por causa da guerra, e aí eles abandonam Visegrad e vão para a capital da Sérvia, que é Belgrado, e de lá então eles têm que fugir para a Alemanha. A vovó Catarina, ela não deixa o país, ela não quer partir dali. Isso mostra a grande resistência daquele povo. E também os bisavós que moravam em outra região, eles não acompanharam a família nessa fuga. Esta primeira parte, já na Alemanha, ele recebe então esse pacote contendo vários objetos da infância dele. E ele, ao receber esse pacote, ele decide criar um novo livro, uma nova obra, que é esse daqui, Quando Tudo Era Bom, de Alexander Krsmanović. Então o que dá para perceber aqui? O narrador que conta esses fatos aqui, que é o Alexander, ele vira autor dentro da sua própria obra. E aqui ele vai trazer então tudo o que ele viveu de bom antes da morte do avô. Ele vai falar do sorvete Stella, que era um sorvete que ele gostava muito, vai falar da ameixa, fazendo referência a grandes outros autores como Tolstói. Também ele fala de uma amizade que ele fez com o italiano,
de um campeonato que ele participou e ele ganhou esse campeonato de pesca, mas não deu prosseguimento a esse campeonato por causa da guerra. E também aqui ele cria um amor platônico com a Zia, que foi uma menina que no período que eles estiveram dentro do porão se escondendo, ele viu essa menina num dia, assim como ela apareceu, ela desapareceu, sumiu, e ele não teve mais contato. E ele vai trazer então nesta segunda parte da obra esse amor platônico que ele teve com essa menina, a Zia. E ele vai escrever várias cartas para ela, mas ele não vai obter resposta. E esta segunda parte ele termina com a morte do vovô Slávico. A última parte do livro ele vai regressar para a sua cidade natal, que é Visegrad. Ele vai ao encontro dos avós. E o que acontece? Ele vai visitar o túmulo do vovô Slávico. Mas quando ele chega lá na sua cidade natal, ele já encontra tudo destruído, tudo em frangalhos. E é como se ele fosse juntar tudo isso num grande mosaico para reconstruir agora a sua nova história. Então é um livro, confesso que é um livro que mexeu muito comigo, porque eu não tenho a dimensão do que é uma guerra. E aqui esse livro me fez repensar a situação dessas pessoas que têm que partir, deixar o seu país e tentar a vida num outro país. Então é um livro que mexe muito com o leitor, deixo aqui como indicação. É um livro que vale uma segunda leitura, porque ele vai trazer muitos detalhes de todo esse período que ele viveu. E, gente, eu indico e espero que vocês também, assim como eu, se comovam muito com esse livro aqui. E fica aí então mais uma indicação de leitura para vocês, ok? E qualquer dúvida que vocês tiverem também podem deixar aqui embaixo que eu respondo, ok? Então, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.